Sejam muito bem-vindos aos 5 minutos e nós vamos falar agora da notícia da Folha de São Paulo. Renda do 1% mais rico no Brasil cresce em ritmo chinês, com dividendo e pejotização. Vamos falar sobre isso, vamos ver se isso é verdade mesmo. Primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo aqui no canal. O canal está só iniciando, então cada inscrição é muito valiosa, muito importante. E eu quero destacar também que o canal aqui é um canal de direita libertário. Aqui nós estamos demolindo o esquerdismo, uma notícia por vez. É isso aí. E então se é de esquerda e está aqui, talvez você devesse repensar o assunto. Vamos lá então. Renda do 1% mais rico no Brasil cresce em ritmo chinês. Fatia desses contribuintes no bolo subiu 24,3% em 2023. Patamar inédito na série histórica da Receita Federal iniciada em 2006. Então vamos ver. Na verdade, o que está rolando aqui é o seguinte. A notícia, ela vem aqui baseada em dados e tudo mais, e os dados são verdadeiros, logicamente, que foram colhidos os dados e tal. Porém, isso aqui é uma coisa que é um pensamento, eles têm um viés de pensamento. Qual que é o viés dele? Que nós temos que ter mais igualdade entre as pessoas. E o argumento que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, que a igualdade, ela vai na contramão da liberdade. A liberdade e a igualdade, elas andam para lados opostos sempre. Não tem jeito. Você viu a manchete, a renda do 1% mais rico no Brasil disparou. A solução que eles vendem é simples, mais imposto, mais controle, mais igualdade. Aí vocês vão ver que no final da matéria eles vão colocar essa questão do mais imposto. Só tem que eu vou te mostrar que igualdade de resultados e liberdade andam em direção opostas. Porque a igualdade a gente tem que ter de, por exemplo, igualdade de todas as pessoas perante a lei, igualdade de condições, igualdade do start da estrada. E pior do que isso é o que nós temos que ter, mas pior do que isso nós temos aqui no Brasil é como que o estatismo aqui no Brasil ele cria privilégios, velho. Mata a concorrência e trava a mobilidade. A mobilidade que eu falo, social. Entendeu? Vamos comparar isso aqui do Brasil com outros países livres. Porque o que acontece? Como você tem um entrave muito grande para participar, vamos supor que você seja um cara do agro lá, poderosaço, que você tem o lobby lá em Brasília, você tem tudo que precisa para fazer, para você ganhar muito dinheiro. Como aqui no Brasil tem muita burocracia, muito imposto, muita taxa, muito lobby, muita coisa, em todos os sentidos, o que acontece? Para uma pessoa que está começando, fica muito difícil dela conseguir chegar lá onde é que está esse cara. Se a gente tivesse aqui menos regulação, seria muito mais fácil para a gente de tocar o barco e ter uma ascendência social. O estudo é com base em declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física. Ele mostra que de 2017 até 2023, a fatia do 1% mais rico subiu de 20,4% para 24,3%. Dentro desse topo, tipo assim, lá dentro do 1% mais rico, o 0,1%, ou seja, o mais rico de todo mundo mesmo, ficou com 12,5%. No período, a renda ainda do 1% cresceu 4,4%. E do 0,1 cresceu 6,9 ao ano. E eles colocam duas possibilidades de ser o motivo disso. Dividendos isentos e pejotização. Só tem que isso, eu acredito, são duas coisas boas. Que é igual eu tô falando, uma coisa é a igualdade perante a lei. Outra coisa é a igualdade de resultados. Porque para você igualar resultados, o Estado ele precisa restringir as escolhas, velho. Ele tem que tomar de um para dar pro outro. É o que todo lugar comunista tem que fazer. Ele tem que ditar preço, salário, tem que mandar em contrato. E a gente já tem muito disso aqui no Brasil. Você vê que a gente é um dos lugares com a menor, ou melhor, com a maior insegurança jurídica do mundo. Eu estava discutindo isso esses dias com uma pessoa, a gente estava falando do seguinte, que, por exemplo, aqui, por que a taxa de juros aqui, não estou falando da taxa de juros base, não. Estou falando dos juros dos contratos, seja de financiamento de casa ou de imóvel. Por que é tão cara? Porque a insegurança jurídica é muito grande. Aí o que acontece? Quando a liberdade cai, o que cresce é o poder de quem está perto do Estado. É o tipo o cara que eu falei lá do agro, poderosão do agro. No Brasil, isso aí virou um mecanismo de só de você criar privilégios nesse negócio.
Vamos falar um pouco aqui da matéria. Que eu já falei demais aqui, não falei nada da matéria ainda. Olha só. Aí tá falando aqui do 2017 e tudo mais, é o que mostra os dados das declarações de imposto de renda analisado pelos economistas Frederico Nascimento Dutra e Priscila Kaiser Monteiro e Sérgio Wolf Gobet. Eles afirmam que houve uma mudança estrutural que se agravou no pós-pandemia. O rendimento das pessoas que estão entre 1% mais ricos da população cresceu 4,4%, é aqueles dados que eu falei, né? Do 6,9%, do 0,1% e tal. Agora, ainda tem ainda, ó, 7,9% para os brasileiros que estão no chamado top 0,01. Entendeu? Olha aqui para vocês verem. Renda média. Variação da renda média acima da inflação de 2017 a 2023. Então aqui a renda média da população cresceu isso aqui, pouquinho só. Renda do top 1. Aqui já é o top 1 já da população. Aqui o top 0,1. E aqui o top 0,01. Aí eles estão querendo... É sempre aquela ideia de, tipo assim, os mais ricos ficam mais ricos e os mais pobres ficam mais pobres. Mas você vê que mesmo aqui no Brasil, os mais pobres também não estão ficando mais pobres, estão ficando um pouco mais ricos. O argumento que eu estou trazendo é de que com todo o estatismo, comunismo e todo impostos, tudo que a gente tem aqui do Brasil, o que ocorre? Os pobres eles não conseguem ter velocidade para enriquecer. Aí eles falam aqui, ó. Quanto mais se sobe na pirâmide, maior é esse crescimento. O aumento da renda dos mais ricos é até superior ao crescimento do PIB chinês, afirma Gobet, destacando o avanço médio de 6,5% ao ano no indicador do país asiático no período. Aí aqui, ó, outro gráfico, ó. Participação dos mais ricos na renda. Em renda disponível bruta. Vamos ver aqui, ó. Top 1%. Tá aqui, ó, 20% da renda. Top 0,1, ou seja, 10% dos 1%. Tá aqui, ó. É um grande pedaço, hein? Você vê que é quase a metade, né? E o top 0,01 é quase a metade de novo, 4,3. Agora vamos aqui, ó. Aí tá falando que os dados consideram pessoas com 18 anos ou mais, tudo mais, aquela coisa toda. Olha esse dado aqui. Para o 0,1 mais rico, por exemplo, 66% do ganho de participação vem desse tipo de... peraí. Vamos ver o tipo de rendimento que é. Um dado relevante extraído dos números da Receita é o aumento no valor dos lucros e dividendos distribuídos aos sócios das empresas, que explica a maior parte do aumento da concentração de renda apontada pelos economistas. Para o 0,1 mais rico, por exemplo, 66% do ganho de participação vem desse tipo de rendimento. No mesmo período, houve queda na contribuição vinda da renda de salários, sinal de um forte processo de pejotização, segundo o estudo. Mas é lógico que está ocorrendo muita pejotização, porque as leis trabalhistas são totalmente atravancam o processo todo de produção do país, então tem que acontecer a pejotização mesmo. Porque aquela coisa que a gente fala sempre, o que acontece? Aqui tem todo esse processo de leis trabalhistas, tudo mais e tal. Ou seja, muito pouca liberdade. Você vê alguém vindo dos Estados Unidos morar aqui no Brasil, atrás das leis trabalhistas, você não vê ninguém. Você vê alguém dos outros países livres vindo aqui morar aqui no Brasil, atrás das leis trabalhistas, também você não vê ninguém. Olha só. Vamos ver aqui, ó, o extrato. Quem que são essas pessoas? Olha aqui, ó. Primeiro 0,001. Tem 1.600 pessoas, olha o tanto que ganha aqui, ó. 3 milhões por mês. Aí depois o 0,01, 16 mil pessoas. O 0,1, 160 mil pessoas. E o 1%, 1.600.000 pessoas. Você vê como é que a renda do brasileiro é baixa. O 1% mais rico tem apenas 1.601.000 pessoas que ganham na renda mensal inicial de R$34 mil. Os dados mostram que a concentração de renda se manteve relativamente estável de 2006 a 2020. Uma pergunta levantada pelo estudo é como os lucros aumentaram tanto e de forma tão concentrada em um período em que a economia brasileira cresceu pouco. Uma hipótese levantada pelos economistas é que a inflação doméstica elevada, somada à alta dos preços internacionais de algumas commodities,
possa ter alavancado os lucros obtidos por grandes empresários e exportadores. Estados voltados ao agronegócio, como os do Centro-Oeste, estão entre aqueles que da renda do top 1% mais avançou. Aqui, ó. Você vê que o Mato Grosso, Santa Catarina, Tocantins, Mato Grosso do Sul, realmente estão lá em cima, onde mais avançou. Agora vamos ver a opinião deles aqui, ó. Talvez parte desse movimento, que depende de preços internacionais voláteis, possa ser ciclicamente revertida, mas o mesmo não se pode dizer da parcela de lucros vinculada à economia doméstica. Para eles, o quadro de maior concentração de renda torna ainda mais urgente a necessidade de reforma tributária, aí, tá vendo? Que eleve o nível de progressividade do imposto de renda e reduz os incentivos à pejotização. Tá vendo? Eles são contra a pejotização. A proposta do governo de uma tributação mínima de 10% em tramitação no Congresso seria um primeiro passo nesse sentido. A política tributária voltar a desempenhar papel mais ativo, tá vendo? Política tributária. Tributária é o quê? Imposto. Eles querem que a política tributária volte a desempenhar papel mais ativo nesse quadro, começando pela revisão de todos os tratamentos especiais e privilégios dispensados a certas classes de rendimento do Brasil. É óbvio que não deveria ter privilégio mesmo, né? Não apenas lucros e dividendos, mas também rendas isentas de atividade rural e diversos tipos de títulos financeiros igualmente isentos ou subtributados. Na verdade, isento deveria ser todo mundo, né? A gente deveria ter o mínimo de imposto possível ou, melhor ainda, não ter imposto, né? Os dados são parte do estudo Concentração de Renda no Brasil, tá vendo? Que eu falo com vocês, que o tempo todo eu estou pensando nisso. E está disponível no site do grupo de pesquisadores Fiscal Data. A ferramenta mostra que uma pessoa com renda mensal de 30 mil está entre 1% mais rico do Brasil e os 2% mais ricos de São Paulo. Esse valor equivale a cerca de 8 vezes a média nacional, que é de R$ 3.632. Então é isso, a notícia é essa. Eu ainda quero falar de alguns pontos aqui com vocês ainda, que são os seguintes. O Brasil, por que a gente está nesse lugar? A gente é muito pouco livre. No mapa da liberdade econômica, do índice da Heritage Foundation, o Brasil tem 55 pontos. E ele está na posição 117 do mundo. Categoria, a classificação é majoritariamente não livre. Você compara, por exemplo, com os Estados Unidos na posição 26 e a Dinamarca está na posição 7. E por que isso tem a ver? O que isso importa? Porque o nosso sistema é aquilo que eu falei. Ele premia quem tem estrutura para navegar o labirinto estatal. O cara que é amigo de senador, é amigo de deputado, que tem muito dinheiro e tudo mais, que tem lobby, que tem contadores, advogados e tudo, esse cara consegue. A complexidade tributária. Aqui no Brasil você gasta mais de 2.000 horas ano só para cumprir obrigações. Isso aqui é o pior desempenho no negócio que mede esse negócio no mundo. Gastos tributários. Só no nível federal, 4,78% do PIB em 2023. Somando estados, aí você tem mais 7,2% do PIB. E você tem no meio disso um oceano de exceções que só favorece esses caras. Sabe que talvez esses caras, pode ser aqueles mesmos caras que a gente estava falando no vídeo do Banco do Brasil lá, que são aqueles, pode ser até aqueles 20 mil 20 mil pessoas que estão devendo lá, sabe? Se você contratar via CLT aqui no Brasil, é caro e arriscado. Dividendos são isentos de imposto de renda. Então o que acontece? O sistema ele empurra os trabalhadores e as empresas para fazer arbitragem. Você vira PJ para sobreviver. E isso é o que tem que ser mesmo. Agora, uma questão que eu tenho que falar aqui com vocês é o seguinte: aonde tem mais mobilidade social no mundo é aonde você tem mais riqueza. Vou trazer um negócio para vocês aqui. Quer ver? Peraí. Aqui, ó. Separei aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse mapa aqui, ó. Índice de liberdade econômica. Aqui, ó. Nós temos 4 qualificações, ó. Vamos ter que lembrar, porque lá no mapa que eu vou colocar aqui agora, não vai aparecer aqui a legenda, não. Mas aqui, ó. Livre é verde escuro. Majoritariamente livre, verde claro.
Laranja é moderadamente livre. Vermelho, majoritariamente não livre. E reprimido, ou seja, pior do que vermelho, né? É reprimido. Aqui o mapa tá aqui, ó. Olha para vocês verem. Então, se vocês analisarem os lugares onde é que tá verde e laranja, na verdade o bom mesmo é só o verde, né? Verde escuro é o melhor de todos. Verde escuro você vê que é só esse pedacinho aqui, ó. Pouquinho aqui, pouquinho aqui. Isso aqui deve ser Luxemburgo, esses trem assim, né? Irlanda, tudo mais. Aí aqui, verde claro. Verde claro aqui na Europa toda. Você olha só como é que é difícil, ó. O restante da Europa aqui, ó. Espanha, França, Itália, tá vendo? Esses outros países aqui, ó, todos eles nem verde claro conseguiram ficar, né? Nem verde claro conseguiram ficar. Aí aqui na Europa você tem um pouco aqui também. Aqui na América do Sul, você vê que na América do Sul, ó, os dois países que têm mais liberdade, ó, Chile e Uruguai, né? Você vê que o México tem mais liberdade do que o Brasil, né? O Brasil é vermelho, e aí você tem aqui Venezuela, tudo mais, que é mais vermelho ainda, né? Aquele vermelho mais forte, né? Aqui você tem Rússia, tem China, tudo vermelho aqui, né? Então, pra gente terminar com o vídeo, que já tá ficando longo, a ideia é essa. O problema não é igualdade. Quando a gente tem igualdade no mundo, é sempre uma igualdade igual a de Cuba, uma igualdade igual da Venezuela, uma igualdade igual da Rússia. Você tem a China hoje, que é um país diferente, por quê? Porque lá você não tem liberdade individual e de expressão, nem de nada, mas você tem liberdade econômica, você tem capitalismo. Então lá você tem uma certa possibilidade de ascensão social, apesar de que você tem muitos controles. Então você tem esse problema também na China. Então era isso aí, meus amigos. Queria trazer esse pensamento aí para vocês. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo.